tá bom? Enquanto isso, assistam Linkzinho. Jesus amado, minha nossa, que design fenomenal. Mas já vou falar que isso aqui é bait, tá? Porque o novo final polêmico de Shingeki não é o novo final. Eles só fizeram uma animação de um capítulo especial brincando como seria se os personagens de Shingeki fossem do mundo real e não de Shingeki. Eles estivessem só vendo a ficção de Shingeki. Isso aqui é bait, bait do mestre. Mestre Linkzinho, como sempre, mostrando que ele manja de... Impressionante como o cara vai lá Todo e mundo clica e fica com raiva. Ai meu Deus, Shingeki no Kyojin, muito ruim. Mas cara, só foi um capítulo brincadeira que eles animaram. faz um final que 90% das pessoas detestaram do nada, pra depois ele voltar a ser comentado por um monte de gente, pela coisa mais básica do mundo, Mikasa gótica. Sim, jovens, Shingeki no Kyojin voltou a ser comentado nas redes sociais pela maioria das pessoas, e sim, isso foi por uma razão bastante óbvia. Sim, a gente poderia dizer que é pela Mikasa gótica. É, porque se você entrou no TikTok nos últimos 15 dias, você provavelmente viu alguma postagem dela, porque, pois é, a mina tá carregando a história nas costas nos últimos dias. Mas, não é apenas por causa disso. O último filme em geral de Shingeki no Kyojin foi finalmente lançado em Blu-ray, né? Shingeki no Kyojin, o último ataque, finalmente saiu aí em versão final, e essa nova versão tem uma nova cena pós-crédito, jovens, que muda completamente o final da história. E calma, que todo esse novo final canônico é bastante interessante de a gente discutir aqui, e a gente vai falar sobre ele hoje. Então, pra caso você não me conheça, oi, eu sou o Link, eu tenho um canal de animes, e não esquece, por favor, de se inscrever aqui embaixo, na moralzinha, pra poder ajudar nós a bater 200 mil inscritos. Seria top se a gente batesse 200 mil inscritos antes do final do ano, né? Seria, vai, ajuda nós aí, pelo amor de Deus. Enfim, senta aí, vai, vamos nessa. Vem comigo. Depois do lançamento de Attack on Titan, o último ataque, nós tivemos algumas poucas alterações genuínas aqui e ali colocadas pelo pessoal do Blu-ray, né, jovens? Tipo, algumas leves cenas cortadas ou alternadas aqui e ali. É uma coisa que sempre acontece com animes que saem numa versão final. E algumas cenas de vez em quando são adicionadas pra poderem melhorar contexto. Como o próprio último episódio de Shingeki no Kyojin, por exemplo, jovens. Acho que vocês devem se lembrar que aquela cena que o Armin conversa com o Eren, por exemplo, ela é totalmente diferente no mangá do anime. No mangá ela era uma cena um pouco menor, que o pessoal achou bem ruinzinho os diálogos, como é que eles foram tratados, como é que o Armin tratou o Eren naquela última cena e tal. E aí quando os caras foram fazer essa mesma cena no anime, eles mudaram ela completamente, mudaram o conceito da história, mudaram as falas dos personagens, por exemplo, mas genuinamente ninguém esperava por uma nova cena pós-créditos que incrementava uma camada a mais de um outro plot de Shingeki no Kyojin. Mas pra você que não sabe, jovens, nós estamos falando da história que foi canonizada agora, porque a última cena pós-créditos que a gente teve no filme é uma cena que vem diretamente de um E canonizado, mano, é uma brincadeira. Que drama. mangá spin-off de Shingeki no Kyojin, conhecido como Attack on School. Ataque na escola, em geral. Nossa, nome sugestivo horrível, né? Mas enfim. Esse mangá é spin-off, jovens. Isso é coisa ocidental, né? No Japão não tem esse negócio de ataque à escola. Quer dizer, raramente tem, mas é muito raro e é com faca, né? Aqui no Ocidente é meio... Aqui no Ocidente o negócio fica meio complicado. Se trata basicamente de uma ou duas páginas que eram lançadas em todo o volume de Shingeki no Kyojin há anos. E essa era uma historinha paralela a Shingeki que se passava meio que no mundo normal, sabe? Com todos os personagens da história sendo só Tem uma engine de Naruto, que acho que é baseada em um capítulo desse, que é tipo Naruto na escola, que eu acho incrível. Eu tenho muita vontade de ver aquele mangá. Só do Naruto na escola, como se fosse tudo no mundo real, na escola. normais, tipo o Eren, por exemplo, que era destacado como um cara normal, ele não tinha ambições, ele não era nada demais, ele não era importante. O Armin nessa história era um otaku nerd, a Mikasa era uma gótica feiticeira, que não ironicamente combinava muito com ela, e ela ficou muito popular por causa desse visual também na época do mangá. E todos os personagens padrões da história, jovens, a Annie, o Jan, Historia, todos eles apareciam aqui em geral, e tinha algumas cenas engraçadinhas. Essa história, por sinal, brincava bastante com a ideia de foreshadow, porque ela até traz o Eren meio assassino que quer matar todo mundo. Tem uns pedaços dessa história aí que tem um apocalipse zumbi, por exemplo, e que o Eren até fala sobre a vontade que ele tem de matar pessoas e tal, e de causar uma ameaça na humanidade. O cara já era um babaquinha, até na história de comédia ele era. Impressionante. Enfim, o grande plot, cara, dessa história aqui, era o fato de que muitas pessoas acreditavam que ela podia ser canônica no universo de Shingeki. Porque lá no último Porra, pelo amor de Deus, na moral... Quem que pensa isso? A gente precisa te levar pro psiquiatra. capítulo justamente, né, aparece o Eren, a Mikasa e o Armin assistindo um filme. E esse filme teve um final meia boca, um final meio bosta, digamos assim. E aí eles saem conversando um pouco sobre esse final. A Mikasa fala que gostou bastante do final, que ela achou que o foreshadow valeu a pena e tal, enquanto que o Armin falou que o final foi previsível, que o pessoal já tava esperando esse final há quase 10 anos, que era justamente o tempo, por sinal, que Shingeki no Kyojin tava lançando, né? E o próprio Eren, inclusive, nesse capítulo, ele não fala nada sobre o final. Ele só fala que foi bastante divertido de
de assistir com os amigos dele a história. E que, bom, por ter sido uma história bacana, se outra delas fossem lançada, ele gostaria de assistir junto com os amigos dele. E esse último capítulo, em geral, jovens, ele era meio que uma crítica barra mensagem que o autor deixou pro público, sabe? Tipo, pra todo mundo que viu Shingeki no Kyojin hoje em dia, jovens, não é mistério pra ninguém que o final dividiu muito o público da história, né? Teve muita gente que gostou do final, achou um vídeo analisando e criticando e elogiando o final. Falam tudo. É um vídeo bem legal lá no canal. Procura, narrativa no Shingeki. O final bacana, teve muitas pessoas que... Obviamente o YouTube não vai mostrar, porque o YouTube não mostra meus vídeos pra ninguém. Testaram o final e acharam ele a pior coisa de todas. Inclusive, eu mesmo não fui uma pessoa que gostou muito do final. Quem... Ou não. Olha eu aí. Mas obrigado, YouTube, por não mostrar a thumb do meu canal. Muito obrigado, YouTube, por não mostrar a thumb do meu canal. Não ajuda demais. Quem assiste aqui É só o que mais importa pro vídeo é a thumb. Ah, pra quê, né? o canal sabe que talvez eu tenha um vídeo gigantesco falando que eu achei uma porcaria. Talvez, assim, se você procurar. Eu acho que esse pau tem até 2, se eu não me engano. Mas enfim, eu sou uma daquelas pessoas que não gostaram do final, jovens. E essa mensagem que o autor deixou aqui no finalzinho era quase como se fosse, de certa forma, uma crítica ao público, sabe? De que, tipo, tudo bem, a história pode não ter agradado as pessoas na sua parte final, mas ainda assim foi uma boa história e seria legal se as pessoas conseguissem não considerar a história uma porcaria só porque não gostaram dos últimos capítulos e tal. O porém, jovens, é que isso não era só uma crítica que foi feita pelo Isayama aqui e ali. Essa pequena historinha de 2 páginas também tinha um plot, porque enquanto o Armin, o Eren e a Mikasa estavam andando por aí, a gente se lembra que eles estavam assistindo um filme. E aí logo em seguida eles falam justamente sobre, cara, nossa, doideira a gente pensar que há mais de 100 anos atrás existiam titãs, né? E aí o Armin fala pro Eren, cara, a gente nem sabe quanto desse filme aí foi baseado em fatos reais, né? Inclusive, nossa, seria muito massa se aqueles 3 amigos de infância tiverem existido de verdade, né? E aí entra o conceito de que talvez, só talvez, toda a história que nós tínhamos assistido de Shingeki no Kyojin desde o começo até o final fosse na verdade uma franquia de filmes que tava se passando vai nessa no futuro. Tipo assim, você sabe que é uma coisa muito normal que histórias como filmes e livros sejam feitos baseados em fatos históricos que aconteceram antigamente, né? E aí, geralmente, tipo, se alguma coisa ficar em aberto, por exemplo, se o pessoal não tiver informação, eles vão lá e enchem linguiça e colocam umas coisas a mais. Talvez toda a história que nós vimos sobre Shingeki no Kyojin era, na verdade, um monte de filmes pegando documentos daquilo que aconteceu na época. Tipo, aquele diário do Armin, por exemplo, sabe? O diário que o Armin ficou a história toda fazendo pode talvez ter sido desenterrado milhares de anos depois. Os caras pegaram essa ideia e fizeram um filme sobre isso, por exemplo. E aí, a gente tem no futuro aí um outro Eren, Mikasa e Armin assistindo esse filme, quase como se a gente estivesse vendo uma reencarnação deles, ou uma próxima versão deles ali de milhares de anos depois que nasceram personagens iguaizinhos a eles, sabe? E aí, o que acontece no filme, jovens? É que o filme canonizou essa última cena, com mais detalhes ainda por sinal, porque no filme, a gente consegue ver que enquanto eles estão caminhando ali falando sobre como existiam titãs há mais de 100 anos. O Levi tá limpando o banheiro. Ele só escorregou, mané. Atrás, aparece no fundo a árvore, que é aquela bosta da... Só ignoraram o Levi aqui, né? Só ignoraram o Levi aqui, mas beleza. Titãs há mais de 100 anos atrás, aparece no fundo a árvore, que é aquela bosta daquela árvore da Ymir. Lembram daquela árvore que é justamente onde a cabeça do Eren foi enterrada? Que a Mikasa enterrou a cabeça dele ali, naquela árvore que eles conheciam desde a infância e tal. E aí o próprio anime, por sinal, já... Claro que o Levi é um zelador. Ele é viciado em limpeza. Ele é viciado em limpeza. Já tinha mostrado que essa coisa poderia ser verdade, porque em um episódio canônico do anime, por exemplo, quando o Eren entra nos caminhos pela primeira vez, ele tem uma cena onde ele vê rapidamente ali a Mikasa gótica, como se ele tivesse tido uma visão do futuro, uma leve... Agora fudeu. Ok, agora fudeu. Agora fudeu de verdade. Visão do futuro. Então, jovens, de verdade, agora é canônico. O final verdadeiro de Shingeki no Kyojin se passa milhares e milhares de anos depois, com... Tá no mangá, não. Um outro Eren, Armin... Acho que não. Eu li, eu não lembro disso não. Mikasa vendo um filme que o final foi meia boca, com críticas ao público em geral, e agora é só brincadeira dos animadores, pô. Sem Titãs, que foi criado pelo Eren e por todo o genocídio leve que aconteceu ali no passado. Claro que provavelmente tem pessoas que não sabem exatamente desse contexto, visto os 500 milhões de clipes da Mikasa gótica infestando o Twitter, TikTok e outras redes sociais. Não que isso seja exatamente uma crítica, tá, jovens? Se vocês quiserem infestar aí as redes sociais com Mikasas góticas. Inclusive, se quiserem me marcar, estou aceitando. Mas, ao fim de tudo, jovens, eu acredito que eu nem tenho uma opinião aqui que seja tão polêmica quanto a maioria das pessoas pensam, jovens, porque não ironicamente... É isso. Obrigado, mestre. Vamos ver o vídeo que a gente tem que acabar a live. Mas não, gente, é só uma brincadeira dos animadores e do autor. É só isso. Não precisa nem esquentar a cabeça.